Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, falar da palavra de Deus mais um pouco. É vontade de Deus que todos os homens, conheçam a palavra, tenham contato com a palavra, estudem, né, para que conhecemos a verdade. Né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, o tema que Deus me disse, né, para compartilhar hoje é: não entristeçais o Espírito Santo. Bom, para começar, quando Jesus estava exercendo o seu ministério, veio um dos principais lá dos judeus, né, conversar com ele, questionar algumas coisas. Jesus disse o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus, né, no reino de Deus. Eu falei ontem sobre ressurreição, né, que também é uma outra forma de entender assim, a questão do batismo. Uma coisa que me veio à mente, né, quando nós nascemos, né, nós passamos um tempo em meio líquido, né, dentro da água, na barriga da nossa mãe. Então nós saímos da água para a vida, né? E bacana que a água, o batismo, né, ele é o início, né, de uma nova vida, né, com Deus, onde nós somos, né, imersos na água, né, e nós saímos, né, da água, né, representando assim um novo nascimento, né. Então ali o batismo dele é uma porta, né, é uma porta para o começo da vida cristã. Tô meio gripado hoje. E ele diz: quem não nascer da água e do Espírito, né, não poderá ver, né, ou entrar no reino dos céus, né, ou no reino de Deus. O que acontece, né, estamos aqui no Brasil, o batismo de crianças, né? Só que criança não tem discernimento, né? Não sabe o que é para a vida, não sabe o que é pecado, não sabe o que é a vida, né? É totalmente dependente de outras pessoas, né? Dos pais, está em processo de aprendizado, né? Sobre coisas básicas da vida, né? Sendo da questão espiritual é algo muito mais complexo, né? Uma criança ter um entendimento correto, um discernimento correto e saber o que ela realmente quer. Tanto é que nós vemos aí o pessoal, né, eu também fui batizado quando criança, e as pessoas, né, são batizadas quando criança e tudo mais, só que elas não vivem, né, no reino de Deus, elas não vivem, né? Você vê posteriormente, né, que elas creem em Deus, né, vivem da forma que querem e sempre falam de Deus, né, até rezam, né, oram a Deus, mas nós vemos que não há uma transformação, uma mudança de vida, né? Simplesmente ela foi batizada quando criança e ela vive a vida, né, que conforme ela vê, ela enxerga aí no mundo, né, às vezes
muitas vezes, né, guiada pelos pais, né, provavelmente ela foi batizada quando criança, porque os pais, né, creem nessa doutrina, né. Mas nós não vemos, né, uma real conversão, né, um real padrão de vida guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Há exceções, né? Não vou dizer aqui que, mas a questão é, né, o próprio Jesus ele foi batizado, né, com adulto, né? Quando começou o batismo ele só foi feito em adultos, né? Bom, esse é um dos aspectos, né, que me ocorreu aqui compartilhar. Então o batismo, né, quando nós entendemos, né, temos um contato com Jesus, aceitamos Jesus em nossa vida, nós somos batizados, né, para começar uma nova vida. Outro aspecto também legal que eu pensei que, né, quando você nasce e tem uma vida inteira pela frente, né, e quando você nasce, né, das águas, novamente você tem uma nova vida, né? Você está recomeçando, né, a sua vida. Só que agora em comunhão com Deus, aceito por Deus, né, nos caminhos de Deus. Então, o batismo, né, por algumas religiões não tem sido eficiente, né, eficaz. E outra, quando nós nascemos de novo, nós renascemos de novo, nós nascemos também do Espírito, né? Porque foi, em algum momento foi o Espírito Santo que nos convenceu de que estávamos mortos para Deus, né? Num caminho errado, num caminho de pecado, na prática do pecado, a necessidade, né, de nós nos convertermos, né, mudarmos a nossa vida totalmente e seguirmos a vida no rumo em que Deus quer que nós sigamos, certo? Então, né, Deus nos outorga o Espírito Santo, né? Quando nós primeiro o Espírito Santo a obra do Espírito Santo, né? Tudo que é a obra de Deus, né, a obra de Jesus é a obra do Espírito Santo, né? Eles são o mesmo Deus, né? Eu estava até fazendo uma comparação aqui. Nós temos o governo, né, o legislativo, o judiciário e o executivo. No céu também, né? Só que com propósitos diferentes, né? Nós temos uma legislação, né? Nós temos, né, o trabalho de Deus, né? O trabalho de anjos, o trabalho de Jesus, o trabalho, né, do Espírito Santo, né? Executando, né, a obra, trabalhando. Os salvos também que se tornam filhos de Deus, né, já entram para o time também, começam a trabalhar, né, são salvos para trabalhar pelo reino, né, e que o reino é isso, né, o reino é um modelo, né, de administração onde todos vivem, todos trabalham em prol do reino, né, nós trabalhamos em prol do nosso país, né, e pagamos impostos e tudo mais. No reino de Deus também, né, nós nascemos de novo, né, somos inseridos em um reino e vamos trabalhar em prol desse reino. Então a gente entra aí pro executivo, né? E é claro, a gente tem que, né, obedecer as leis e tudo mais. E haverá também, né, o juízo final, no fim das contas, né? Então, né, nós vemos, né, que Deus tem, né, os seus poderes, né, suas diversas formas de agir, né? Então isso, né, acho que ajuda a entendermos assim, né, o
papel e como Deus trabalha. Então nós temos a lei, né? Temos, né, um trabalho, né? Existem, né, Deus está trabalhando pelo seu propósito, né? Inclusive trabalhando em nós com o Espírito Santo. Então todo esse trabalho, né, que Deus tem de compartilhar a sua palavra, né, de inúmeras formas, né, ao longo da história, é para nos fazer com que nós conheçamos, né, a verdade, conheçamos as leis universais e andemos por ela, né? E hoje em dia, né, nós vemos isso através da pregação do Evangelho, né, que Deus designou que nós vamos pregar o Evangelho a toda criatura, né? Jesus veio, né, nos ensinar, nos mostrar isso. Então, de alguma forma, quando alguma pessoa, né, que está perdida, né, morta no curso desse mundo, né, em seus pecados e delitos, né, mortas para Deus, o Evangelho, né, através da ação do Espírito Santo, através das pessoas, né, ou através, né, de Jesus, né, porque ele estava aqui, né, ou dos seus servos, chega até aquela pessoa, né, seja pessoal, internet, televisão, rádio, revista, carta, WhatsApp, YouTube, chega até aquelas pessoas que estão mortas, que estão perdidas, que não conheceram, não aceitaram ainda, né, a salvação, não aceitaram Jesus, não aceitaram as verdades, né, espirituais provindas de Deus. E aquela pessoa então é alcançada, né, recebe aquela informação e aí ela entende, ela se toca, poxa, então é isso que Deus quer, então é isso, né, esse é o problema, então eu estou errado, né, então eu estou num caminho que não agrada a Deus, né, eu estou cometendo meus pecados aqui, longe de Deus, morto para Deus, né, eu estou aqui me prejudicando os outros, né, tendo uma vida que não agrada a Deus, estou tendo uma vida que... Vou pegar um lencinho aqui. Não vou mostrar a bagunça da minha casa não. Não fica tão bagunçada não. As pranchas no banheiro aqui. Então Deus está trabalhando, está agindo. Desculpa aí, gente. Mas vamos lá. Então esse trabalho de Deus que Deus está realizando, ele alcança as pessoas, e aqueles que creem nessa e forem batizados serão salvos, né? Eles vão ter né, eles vão entender, eles vão ser convencidos, né? E não, pô, realmente, aí eles vão, né, ter um contato com as escrituras, né? Vão ter um contato com a palavra de Deus e vão compreender, ter um entendimento. Poxa, eu quero ser salvo, né? Aceita Jesus, né, para remissão dos pecados, né, para pagar o preço, né, da dívida que nós tínhamos com Deus. Então Jesus paga o preço, né? Aí foi com o seu sangue, mas foi uma parte aqui mais de uma forma sistemática, né? Como se fosse algo burocrático. Pô, eu aceito então. Jesus vai lá, paga tua dívida, né? Não tá mais, né, condenado. Só que aí você tem que, né, demonstrar uma conversão, né? Começar uma vida do zero, do recomeço, né? O batismo nas águas é uma declaração pública de fé, né? O batismo também, né, tem faz uma referência a uma purificação, a uma lavagem, né? Tinha no templo, né, uma bacia, né,
onde os sacerdotes se lavavam, né? Uma questão de purificação, né? Como eu falei, né? Uma questão de você, né, nascer das águas, né? Você nasce para enfrentar uma vida, né, pela frente. Porque agora essa é uma vida nos caminhos de Deus, né? Deus te alcançou, te salvou, e agora você vai viver, né, de acordo com as orientações dele. E Deus nos concede o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo que vai nos guiar, nos proteger, nos consolar, nos direcionar, nos ensinar toda a verdade. Então nós ganhamos um grande amigo aí, né, que é o próprio Deus, que vai então caminhar conosco, certo? Então Jesus já falou, né, aquele que não nascer da água e do Espírito, né, quando nós nascemos né, da água, né, para perdão dos pecados, começar uma vida sem pecado. E o Espírito Santo, né, da mesma forma, nós nascemos do Espírito para caminharmos nesse Espírito, com esse Espírito, né, sob a influência dele, né? Então há aí um relacionamento, né, do homem com Deus por meio do Espírito Santo, né? E nós vamos, né, adotar certas práticas, né? Nós vamos buscar conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Conhecer a fé, né? Até falei, a fé, ela envolve o conhecimento de Deus, né? Não é qualquer fé que salva, não é qualquer fé que faz milagres e maravilhas, né? É a fé de Deus, né? De acordo com o que Deus estabeleceu, com o que Deus ensina. Então nós vamos, né, crescer em fé, fortalecer nossa fé, tirar as nossas dúvidas, aprender com a fé, né? Nós vamos, né, passar a cultuar a Deus, né, fazer sacrifícios a Deus. Os sacrifícios a Deus envolve sacrifício de louvor, né, o culto racional, fazermos cultos a Deus, né, que a igreja já tem o culto prontinho lá, né? Você pode fazer um culto, né, pessoal para Deus, né? Você pode, né, louvar a Deus, né, buscar a sua palavra. Outra coisa também é fazer o bem, também é uma forma de você de sacrifício a Deus, né, de oferta a Deus, é você indo fazer o bem. Serviço, né, o serviço a Deus, né, o culto, a questão também financeira, né, dos dízimos e das ofertas, né? O dízimo pertence a Deus, então 10% de tudo que nós ganhamos, né, vai para a obra, né, para a obra ter recurso, né, para trabalhar, né, para formar, para enviar material, enfim, né. E as ofertas também, né, para qualquer tipo de necessidade, ou de obra, ou de missão, ou projeto, né, que surgir, né, às vezes para construir uma igreja, ou para ajudar alguém, né, ou para, né, formar missionário, enviar missionário, enfim, né. Então nós começamos a adotar práticas que nós não tínhamos antes, né, e são práticas que agradam a Deus, né, que todo homem faz, né, para ser o Deus. E o Espírito Santo, então, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe o que está por vir, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a nossa ignorância. Então ele começa a nos revelar a verdade, né? Ele começa a nos dar lições, ele começa a... Nós passamos por provas, né? Por provas relacionadas ao conhecimento, né? A legislação, né? As leis de Deus, a vontade de Deus, para ver se realmente a gente sabe lidar, se a gente dá a resposta certa, né? E para que a gente aprenda, né? Para que nós, né, hajamos em tudo de acordo
que é da vontade de Deus, né? Nós temos Jesus como o maior exemplo, né? De um homem, né, íntegro, né? De um homem perfeito, de como Deus quer que nós sejamos. Não que nós sejamos perfeitos, né? Mas que nós viemos estar buscando aprender, dar as respostas certas, nos arrepender dos nossos erros, abandonar os nossos pecados e caminhar, né, naquele padrão, no padrão de Cristo. Então, muitas vezes, o que a Bíblia diz, né, que eu devo, como devo agir? O que Jesus faria, né, no meu lugar, nessa situação? Como Jesus agiria? Como o Espírito Santo, né, quer me ensinar, né, quer que eu faça? É que o próprio Jesus, quando ele nasceu da água, né, e do Espírito, né, tem até aquela cena, né, que, né, viram, né, o Espírito Santo de uma forma corpórea descendo, né, sobre a vida dele. É o que acontece com a gente, né? Jesus foi o exemplo. Ele nasceu da água e recebeu o Espírito Santo naquele momento. E acontece com o homem também, né? O Espírito Santo vem e paira sobre a vida do homem, né? E o Espírito Santo que vai guiar. Tanto é que o Espírito Santo guiou Jesus para onde? Para o deserto, para enfrentar quem? Satanás, né? Porque Jesus, ele já era a promessa de Deus para vir destruir Satanás, né? Tanto é que Satanás não sabia quem era Jesus, como é que ia vir, mas a promessa era que o filho da mulher viria e pisaria na cabeça da serpente. Então todo homem que nascia no povo de Deus, Satanás estava armando para matar, né? Nós vemos Caim e Abel, né? Logo depois de Adão, quando, né, Deus veio e disse que a serpente seria morta pelo filho da mulher, Satanás já veio agir em Caim e Abel. Então, bom, eu vou fazer um matar o outro, né? Porque esse que matar já vai estar em pecado, já não vai ser um filho de Deus, né? Não vai ser. Já vou corrompê-lo. E o outro, se fosse o outro já vai morrer, né? Vai ser morto pelo irmão. Então, né? Eu já me livro desses já, né? Não vão ser esses que vão me matar, que vão me destruir. Né? Eu até vi ontem, né? Lembrei, né? Moisés também, na época de Moisés, o faraó tinha mandado matar todas as crianças lá, né? E a mãe lá, a irmã dele, colocou ele no cesto, né? Jogou no rio. E a filha, né, lá do faraó lá, encontrou o bebê e cuidaram do bebê, né? Então Deus livrou Moisés, que é uma figura de Cristo, né? Ele foi um grande líder, né, do povo de Deus. Então, nós vemos, né, no próprio Jesus, né, dando exemplo e Deus mostrando, né, é o batismo e o Espírito, né, para o começo de uma vida. E é o que acontece, vão vir as provas, né, da vida, né? Satanás vai vir querer, né, nos destruir, né, fazer com que nós desviemos, né, do caminho certo, do caminho da salvação. Por isso, quando a gente se converte, cara, meu, é guerra, cara, né? E é o começo da guerra. Então a gente tá ali, né, muito cru, né, muito fraco, né? Não tem muito conhecimento, não tem muita prática. E, meu, o começo, né, as tentações começam a vir, né? Os pecados que nós tínhamos antes, né? Coisa que nós fazíamos, né? Era de costume nosso, que era um pecado. Aí agora a gente tem que parar de pecar. Rapaz, aí que o diabo vem e vem com força, né? Pra fazer com que a gente peque. Então nós precisamos o quê? Nos apegar ao Espírito Santo, a Deus, né? Conhecer as Escrituras, conhecer a verdade, que a verdade vai nos libertar de cairmos, né? E sermos tragados pelo inimigo de novo. A Bíblia diz que o inimigo ele anda ao redor como um leão, procurando quem ele possa tragar. E é exatamente nesse sentido. Ele quer fazer você pecar. Ele quer fazer você desviar, quer fazer você perder a fé, quer fazer você desacreditar, quer te enfraquecer, quer te parar, enfim, né? Tudo o diabo faz
para evitar que os homens sejam salvos, né? E o diabo ele tenta todo mundo, né? Tentou Jesus, tentava os apóstolos, e você vê os apóstolos errando ali, dando resposta errada. Mas é claro que todo mundo vai errar, ninguém vai dar respostas certas como Jesus, né? Nós não vamos ser perfeitos, né, em tudo, todo tempo. Mas qual a vontade do Espírito Santo? Pô, errou, é o arrependimento, perdão pelos pecados, e você vai corrigir. Às vezes você tem um pecado que você sempre fez e você vai cair um monte de vezes. Você tem que fazer, se arrepender e prosseguir, né? Não desistir nunca. A Bíblia fala que, né, as provações elas vão gerar, né, perseverança, né? A perseverança vai nos fortalecer, né, e vai nos ensinar. E a vontade de Deus é não desista, né? Aconteça o que acontecer, errou, se arrependa e toca o barco. Então esse é o cenário, né, que nós estamos inseridos. Essa é a vontade de Deus, é que todo homem seja salvo, né, abandonem a vida que eles aprenderam como era e venham aprender de Deus, né? O Espírito Santo ele vai vir auxiliar, ele vai vir guiar e vai vir direcionar. A igreja, né, o povo de Deus, o povo do reino de Deus, eles vão ser quem? Os nossos guias, né, os nossos pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, né, que vão nos auxiliar, né, nossos irmãos mais maduros, né. E então nós temos que colar com essa galera, né? A gente tem que chegar numa igreja, né, uma igreja séria, honesta, né, transparente, saber onde a gente está congregando, né, saber da questão financeira, né, saber das obras da igreja, saber se as doutrinas estão de acordo com a palavra de Deus, né, e assim, né, está estipulado o reino, né, e o reino o que é, né, é paz e alegria no Espírito Santo, porque uma vida que Deus planejou para o homem é uma vida de paz, né, uma vida de gozo, uma vida de maravilhas. E nós desfrutamos muitas coisas, muitas maravilhas de Deus. O grande problema é que nós estamos num mundo inserido, né, em que a grande maioria dos homens está perdida, né, está morta para Deus, está seguindo um caminho, né, que Satanás quer que siga, né, onde o pecado é desenfreado, né, a maldade está por aí, né, o roubo, as mentiras, né, as trapaças, né, os assassinatos, né, a corrupção, né, a gana por dinheiro, a gana por poder, né, a desonestidade. Cara, é isso que está em todos os cantos, né, isso com certeza nos prejudica, as traições, né, as pessoas que querem nos roubar, querem nos fazer mal, né, que tem inveja, e por aí vai, né. Mas Deus nos concede momentos maravilhosos, né? Mesmo nesse mundo, Ele guarda o seu povo, né? O seu Espírito Santo ele nos dá paz, né? Nos dá certezas, né? Nos dá proteção. E o que vem não entristecer o Espírito Santo? Cara, é não pecar, né? E obedecer a sua voz, né? O Espírito Santo ele não coabita com o pecado. Então o que eu falei, o pessoal batiza a criança, né? A criança na adolescência começa a praticar pecado. Ah, mas eu fui batizado, né? Eu rezo e tal, busco a Deus. Só que vive, faz o que quer, né? Começa a vida sexual, né? Vida de bebedices, de baladas, de drogas, cigarro, né? Maconha, né? Prostíbulos, galinhagem, né? Pegação, né? Fornicação a rodo. Isso é comum pro povo do mundo, né? E a princípio, é normal, não tem maldade, faz parte da vida, né? E todo mundo vive assim, e faz o que quer, uma mentirinha aqui, outra ali, às vezes, né?
uma desonestidade aqui, outra ali, para se dar bem. Tem que ser esperto, né? Não pode. Tipo, é lógico, né? Sei lá, pô, o cara me deu um troco de 50 reais a mais. Se devolveu? Não, lógico que não, né? Tá certo. Vacilou, meu, perdeu. É a mentalidade. E é pecado, né, cara? Então, você vê a ação do Espírito Santo na pessoa. Quer saber se a pessoa faz parte do reino de Deus, está salva? Olha a vida dela, olha as práticas. O Espírito Santo não coabita com o pecado. Eu não estou dizendo, vou julgar aqui o que outros batismos, né? Enfim, né? Mas a gente tem que se basear pelo que a Bíblia fala, né? O batismo, uma pessoa adulta, consciente, tomou a decisão de seguir, aceitar Jesus, seguir o caminho de Deus. Então ela vai passar pelo batismo nas águas, ela vai ser instruída, vai ser ensinada, o Espírito Santo vai agir na vida dela e ela vai dar frutos de justiça, né? Ela vai entrar para o reino, ela vai agir com pessoas do reino, ela vai ser orientada, educada e corrigida nisso, exortada nisso. Ela vai se filiar a uma igreja, ela vai fazer parte da igreja de Deus, né? Fazer parte de uma comunidade que tem o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de parecer, né? E a gente vai aprendendo e crescendo e vivendo aquilo que Deus tem pra gente, né? E vem as provações, né? Existe um conhecimento que precisa ser adquirido, né? Devemos pedir sabedoria para Deus, né? Para sermos pessoas sábias e não andar como os nécios, né? Como as pessoas desse mundo que fazem o que bem querem. E é isso, né? E quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Jesus nos alcançou. Nossa, isso é verdade, cara. Ou a gente ouve a voz de Deus, caramba, Deus falou comigo. Nossa, Deus é real, então, hein? Aquilo tudo, puta, nunca vi Deus. Aconteceu comigo, né? Foi com 20 e poucos anos que Deus falou comigo dentro da igreja. Eu falei, nossa. E Deus falou umas coisas assim, né? Me iluminando umas coisas, né, do meu passado. Eu falei, caramba, né? E meu, uma choradeira e tal, né? Aceitei Jesus na minha vida. Começou um processo, fui de um monte de igreja, né? Tinha me batizado, depois me rebatizei e tal, com outro entendimento. Enfim, né? É uma caminhada, cara, né? Mas Deus quer te salvar. Ele quer que você aceite Jesus, né? E é a aceitação de Jesus, o sacrifício de Jesus, que vai quitar sua dívida com Deus. Bom, tá pago, né? Agora vamos, né, restabelecer essa amizade, esse relacionamento com Deus, né? O Espírito Santo ele vai vir trabalhar em nossas vidas, né, para mudar a nossa mentalidade, a nossa mente. Passou 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, né, com uma mente, pensamentos errados, forma de agir errada, forma de conduta errada, forma de resolver problemas errada. Aí Deus vem para nos reeducar. Então nós renascemos para começar uma nova vida, né, um novo caminho, uma nova trajetória, né, pelo agir do Espírito Santo, né, de acordo com a palavra de Deus, né, que são as escrituras sagradas, com base no conhecimento de Deus, né, nessa fé, que é a fé de Deus, né, é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ler a palavra de Deus, ouvir as pregações do povo de Deus, do homem de Deus, né, dos pastores, dos evangelistas, né, dos mestres, né, que Deus os capacitou, também Deus salvou eles, transformou eles, capacitou eles para fazer a obra, certo? E tem Satanás, e tem o mundo, e tem os pecadores, né? E são os outros povos, né? Agora nós fomos família de Deus, filhos de Deus, e os outros não são, né? Podem falar de Deus, pode às vezes ter uma religião, né? Viver em algum templo aí, mas você vê as práticas, né? O que é ensinado ali? Essa pessoa realmente conduz, né? A vida dela condiz, é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ela realmente abandonou, ela abomina o pecado, ela abandonou seus pecados, ela luta contra o pecado, ela é contra o pecado, né?
Cara, não tem como esconder as coisas. Deus sabe de tudo, né? E Deus mostra, e não tem como você enganar Deus, né? Não tem como você enganar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece os pensamentos. Eu falo por mim, o Espírito Santo, ele, né, ele começa a nos ensinar, né? Às vezes ele nos dá passagens, né? Ele nos mostra na Bíblia, ele mostra nossos erros do passado. Para quê? Para a gente entender. Poxa, olha como, puta, que mancada, né? Meu Senhor, me perdoe, né? Quando ele mostrou lá, né, para Zaqueu, que Zaqueu, ele era desleal, né? Ele cobrava impostos e roubava lá. Quando Deus chegou na casa dele, né? Ele entendeu. O Espírito Santo mostrou para ele. Ele, poxa, meu, nossa, eu, eu lesei um monte de gente. Eu vou restituir 4 vezes, né? Se não me engano, é algo assim. Eu vou restituir as pessoas que eu fiz mal, né? Eu vou perdoar, né? Eu vou pedir perdão. Eu vou me consertar com as pessoas, né? Eu vou, né, restaurar meus relacionamentos. É claro que meu luz e trevas não bate, cara, né? Não vai dar certo. Não tem comunhão, né? Porque a forma de pensar vai ser diferente, né? Os desejos, as vontades, os propósitos de vida são outros, né? E a Bíblia fala, né? Não mistura, luz e trevas não tem comunhão, né? De uns com os outros, né? Então, quando a gente se converte, muitas vezes, meu, fica um monte de gente para trás, um monte de amigo, né? Às vezes até familiares, né? Deus pegou Abraão. Ele vivia numa sociedade lá idólatra, né? Tinham outros deuses, né? Enfim. E Deus tirou ele, meu, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrar, né? Eu vou te usar lá, né? Você vai ser o pai de uma multidão, de uma grande nação, você vai guiar o povo e dentro do meu caminho, né? De acordo com o Espírito Santo te guiar, e você vai seguir e fazer a vontade de Deus, né? Que você vai ser um grande líder do reino de Deus. E meu, o cara foi embora, foi para longe de família, para longe de todo mundo, deixou todo mundo para trás, né? Então, isso que é o reino de Deus, é isso que Deus quer fazer com todo mundo, né? Se você ainda não passou por isso, né, não entendeu Jesus, não entendeu a seriedade, a realidade de Deus, não aceitou a verdade, eu sinto dizer que o que eu estou dizendo não é a verdade, né? É verdade porque Deus criou assim. E o homem se afastou, o homem se perdeu, e Deus está tentando salvar e resgatar. Nem todos serão, mas a vontade de Deus é que todos fossem. Então Deus está aí numa luta, cara, para alcançar a gente, para convencer a gente, para converter a gente. E estamos aí trabalhando, né, de acordo com a vontade de Deus, né? Eu abandonei tudo para trás, né? E segui buscando a Deus, né? Trabalhando no reino, né? Guiado pelo Espírito Santo, trabalha na minha vida todos os dias, né? Me mostra meus erros, né? Vem as provações, né? Deus espera que a gente dê a resposta certa ou a resposta errada. Deus, né, aguarda o nosso arrependimento e, né, que nós possamos nos buscar. Por exemplo, o Espírito Santo está comigo, certo? Aí, meu, eu faço uma bela de uma besteira hoje. Cara, o Espírito Santo vai se calar, né? Não sei se ele volta pro céu, né? Ou se afasta, né? Até o momento que, poxa, né? Se eu magoei Deus, né? Aí você se prostra, Senhor, me perdoe, né? Eu me arrependo. Aí você se conecta e você começa a ouvir a voz do Espírito Santo de novo, né? Aí você restaura o relacionamento, né? A amizade. E é assim, cara. Não entristeceis o Espírito, né? Com seus pensamentos, com suas atitudes. Às vezes Deus te dá uma direção, meu, faz isso, né? Vai resolver isso, né? Age assim, né? Ou faz isso pra tal pessoa e tal. Ele não fala, se você não ouvir a voz de Deus, né, e não obedecer, cara, você vai entristecer o Espírito Santo de novo, né? E é isso que o diabo quer,
né? E ele quer aproveitar momentos assim pra, pra vir falar um monte, né, nas suas ideias. Pô, não é bem assim, olha os seus amigos, olha não sei quem, né? Olha que legal, né, que ele tá vivendo, ó, né? Vamos lá, vai lá, procura tal pessoa, né? Aí você já sabe que, que não é de Deus, né? Você conhece a Bíblia, você fala, mano, aquelas pessoas não são pessoas de Deus. Não temem a Deus, não tem o Espírito Santo na vida delas agindo. Existem muitas pessoas, né, com aparência de serem de Deus. Cara, né, nós temos a capacidade de, assim, de manter, né, buscar demonstrar uma mansidão, um domínio próprio, um bom caráter, uma forma bondosa de agir, de falar, uma mansidão. O homem tem essa capacidade, consegue fazer isso. E muitas vezes não é ação do Espírito Santo. Cara, então, né, eu parecer ser e eu ser são duas coisas diferentes. E o que vai demonstrar? Os frutos, né, a conduta, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa ou não. Né, às vezes pode demorar tempos, né, para isso aflorar, para isso ser, né, manifestado, revelado. É claro que, o povo de Deus erra, falha. Às vezes Satanás vem, e dá uma capotada na gente, né? E nós, pelos nossos maus desígnios, né, não é só culpa de Satanás, não. Satanás coloca, né, a tentação, mas quem pratica é a gente, né? Quem faz a besteira muitas vezes é a gente, né? Às vezes com ira, né? Às vezes nossos desejos, às vezes uma forma de pensar errada. Mas quando há o arrependimento, né, e a conversão, né, e a mudança, pô, é o fruto do Espírito Santo, né? É Deus que está trabalhando na vida, né? Deus está fazendo. Se a pessoa realmente ela glorifica Jesus, né? Ela declara, né? Ela condiz, né? Com o Filho de Deus, né? As atitudes, a forma de pensar, a forma de se corrigir, a forma de perseverar, né? Nas tribulações. Então, né? Acho que o negócio, né? Tá tudo, o cenário tá iluminado, né? Então a situação é essa, né? Existe o povo que foi salvo e o povo que não foi salvo. Não importa a conduta, a religião, se tem dinheiro, né? Se ajuda os outros, se faz o bem, se faz o mal. Cara, se não tem o Espírito de Cristo, né? Se não age de acordo com o que diz as Escrituras, né? Se não tem o mesmo tipo de pensamento, porque o Espírito Santo também faz isso. Ele quer que todos cheguem, né, ao pleno conhecimento da verdade, né, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, que tem o mesmo parecer em relação a todas as coisas. Claro que ainda há divergências, né? Em igrejas sérias, digo que sérias, né? Ainda falta uma lição, ainda falta, né, algo a mais. Mas você vê que estão no caminho, cara, né? Que se arrependeram, né? Que são batizados, né, frequentam a igreja, né? São fiéis a Deus, né? Buscam servir a Deus. E Deus vai trabalhando, cara. E ao longo, né, do tempo, né, no dia a dia, meses, anos, a conversão ela vai demonstrando, ela vai surgindo efeito. E vai mudando, cara. As coisas vão mudando, sempre, né? E agora as pessoas, né, que tem uma, né, creem em outra coisa, né, ou em Deus ou nem creem em Deus, né, mas estão agindo. Cara, né, Deus é juiz, né, mas nós temos a legislação, nós temos, né, como em que nos basear, né, para termos o discernimento, né. Agora, se não a pessoa que não busca Cristo, cara, ela não faz parte do reino de Deus. Se ela não aceitou, ela pode ser, né, nunca demonstrou pecado para ninguém, mas é uma pecadora. Se ela não aceitou Jesus, né, não nasceu da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. A Bíblia fala, tem muita gente que chama de Deus de, né, Deus de Senhor, né, fala de Deus como eu disse antes. Jesus vai falar, né,
né, esse povo chega, né, para Jesus: Senhor, Senhor, em teu nome não, né, profetizamos, não expulsamos demônios e tudo mais. Ele vai falar assim: meu, aparte-se de mim, vocês que praticam iniquidade, não vos conheço, né? Vocês não são meus, vocês não têm o meu espírito, vocês não seguem pelos meus caminhos, né? Não fui eu que salvei vocês, né? Vocês não reconhecem Deus como Deus das suas vidas, vocês não reconhecem a legislação do reino. Como é que vocês querem vir fazer parte de um reino? Vocês não reconhecem o legislador, né? O rei, o padrão de vida, né? Vocês não se converteram para poder viver nessa vida. Vocês não abandonaram a sua vida antiga para viver aqui no reino, meu, é uma vida nova. As coisas do passado, para lá, meu, não vai ter aqui, né? E Deus vem mostrando isso ao longo do tempo. Primeiro era o povo de Israel, né? As coisas de fora não podiam entrar, né? As práticas dos outros povos. Deus falou: não se metam com os outros povos. Cara, já era uma figura do reino de Deus, do reino dos céus. Depois com Cristo também a igreja, uma nova figura do reino dos céus, né? Agora não era só mais os judeus. Deus começou a buscar os gentios também, buscar toda a criatura. E existe esse reino, cara, existe esse povo, né? E futuramente só vai existir esse povo. Quem não entrar, cara, para esse negócio vai ficar para fora, vai deixar de existir, porque Deus vai destruir esse mundo, né? É essa a mensagem do Evangelho, né? Essa é a vontade de Deus, o agir de Deus, a vontade de Deus para todo ser humano e para esse mundo, né? A Bíblia nos mostra Deus e nos mostra o diabo, nos mostra o Espírito Santo e nos mostra milhares de outros espíritos, né? Mas só um Espírito é o Espírito Santo. E está de acordo com o Pai, está de acordo com o Filho, está de acordo com as Escrituras, está de acordo com a justiça, né? Com a verdade. Então é isso, né? Você pode se justificar a si mesmo, se considerar uma pessoa boa, se considerar um filho de Deus. Mas, cara, não adianta você se considerar, você tem que ser, né? E quem diz isso é Deus, é o Espírito Santo. Então não é que às vezes a gente, não que a gente condena, mas a gente fala que não é, né? Se a gente fala que não é, porque já não, de certa forma está condenando, né? Mas Deus que vai julgar, né, cada um. Mas eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo de Deus testifica, né? Então, né, nós estamos dizendo que está errado, né? E o Espírito Santo confirma os erros, né? Então é isso, né? Vamos ficar ligado, né? Vamos buscar entender isso, vamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Vamos ver o que Deus fala, não o que a gente pensa, né? Não o que a nossa família, né? Ou até a nossa igreja pensa, né? Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, com o pensamento de Deus, com as Escrituras, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? As Escrituras, né? A lei é boa, é santa, né? É perfeita.